Queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Bíblico São Jerônimo, paz e bem. Hoje é dia 10 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, as bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus, nós temos os capítulos 5, 6 e 7, o longo Sermão da Montanha. É bem mais do que um discurso de Jesus, mas é um projeto de vida. É onde Jesus interpreta as Sagradas Escrituras, interpreta a lei antiga e dá um novo sentido à lei. A lei que deve estar a serviço da vida. Jesus sobe a montanha com seus discípulos. Nos evangelhos, segundo uma interpretação do Papa Bento XVI, Jesus está em 7 montanhas. A primeira montanha é a montanha da tentação. A segunda montanha é da escolha e da instituição dos apóstolos. A terceira montanha, das bem-aventuranças. A quarta montanha, que está no meio, a mais importante, é do Monte Tabor, na Transfiguração. A quinta montanha é do Monte das Oliveiras, quando Jesus se prepara para a sua missão final. A sexta, na Bíblia, o 6 é um número negativo, é a montanha do Calvário. E, por fim, a montanha de Betânia, que é a montanha da Ascensão. Portanto, os montes ocupam um lugar importante na vida de Jesus, assim como em tantas outras passagens das Sagradas Escrituras. E Jesus sobe ao monte com seus discípulos e senta-se. A posição de sentado é a posição do mestre que ensina como quem tem autoridade. E Jesus, então, faz esse belo discurso das bem-aventuranças que abre o longo Sermão da Montanha. São 8 bem-aventuranças muito bem escolhidas por Jesus. A primeira bem-aventurança, Jesus diz bem-aventurados ou felizes, né, os pobres em espírito. Não é pobres de espírito, mas aqueles que têm o espírito pobre, que são pobres em espíritos, que vai muito além do pobre material e é, sim, o primeiro privilegiado do anúncio do reino. Mas também nos pobres em espírito estão todos aqueles que se colocam a serviço do projeto de Deus, aqueles que dedicam a sua vida a esse projeto. E para cada bem-aventurança, Jesus também apresenta já uma recompensa. Aos pobres em espírito, né, Jesus diz que deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Importante notar que em Mateus prefere usar a expressão reino dos céus, em vez de reino de Deus, como fazem Marcos e Lucas. No entanto, o significado é o mesmo. Então, em Mateus, a primeira bem-aventurança, ela já está no presente. Deles é o reino dos céus. Já quem vive, né, essa bem-aventurança já faz parte do reino desde agora. A segunda bem-aventurança que Jesus propõe é bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. É muito importante como depois na caminhada de Jesus, no anúncio do Evangelho, quantas vezes Jesus se depara com pessoas que choram. As pessoas que choram têm motivos. As pessoas que choram estão com a vida em dificuldade, né? E Jesus se aproxima dessas pessoas e mostra o seu rosto consolador, assim como Deus também, já no Antigo Testamento, né, enxugou as lágrimas de tantas pessoas que choram. Portanto, Jesus promete a essas pessoas que choram que serão consoladas. A terceira bem-aventurança é aos mansos. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Não são os violentos, não são esses que fazem a guerra, que usam de truculência contra os povos mais fracos, que conquistarão a terra. Podem até conseguir vitórias, podem impor o seu domínio, no entanto, não serão nunca vencedores, porque terão que prestar contas a Deus das maldades que fazem. Ao contrário, os mansos são aqueles que não revidam a violência com outra violência,
São aqueles que sabem, né, amar mesmo os próprios inimigos, como Jesus vai ensinar logo adiante. A quarta bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça. Sim, são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós sabemos que a justiça é muito importante no Evangelho de Mateus. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Mateus é: deixe estar para que cumpramos toda a justiça, ou seja, o próprio Jesus se inclui no cumprimento da justiça. A busca fundamental no Evangelho de Mateus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:34. Portanto, a justiça é a busca fundamental de todo aquele que quer seguir o projeto de Jesus, que quer participar do reino. E quem busca a justiça, será também, tem fome e sede de justiça, serão saciados. A quinta bem-aventurança é aos misericordiosos. Misericordiosos, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqueles que agem com misericórdia nesse mundo alcançarão também um dia a misericórdia de Deus. Segundo Lucas 6:36, sede misericordiosos, porque vosso Pai é misericordioso. Então, assim como Deus é misericordioso, nós também deveremos ser misericordiosos. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. No Antigo Testamento, o grande sonho era poder ver o rosto de Deus. Isso se realiza, com aqueles que puderam ver, conviver com Jesus e ver o rosto de Jesus. Os puros de coração, aqueles que agem de acordo com o projeto de Deus e não cumprindo todas as leis. A pureza não vem do fato de cumprir tantas leis, mas vem de ter um coração puro, um coração aberto às necessidades dos outros e também abertos ao olhar de Deus. Esses terão o privilégio porque verão a Deus. A sétima bem-aventurança é: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É a única vez na Bíblia em que se diz que alguém é chamado filho de Deus, ou seja, aqueles que promovem a paz. A paz não é como o Império Romano, que tinha a Pax Romana, onde todos deveriam ficar quietos debaixo do grande império. Isaías 32:17 já dizia que a paz é fruto da justiça. Portanto, a verdadeira paz, ela só vem quando ela é associada também à justiça. O Salmo 85 diz que a justiça e a paz se beijam, se abraçam. Portanto, essa relação tão intrínseca que existe entre a justiça e a paz. Então, felizes os que promovem a paz, esses serão chamados filhos de Deus. E a oitava e última bem-aventurança é: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que promovem a justiça, que defendem a vida, historicamente também sofreram perseguições, assim como o próprio Jesus, como os profetas do Antigo Testamento. E mais uma vez, então, aqueles que praticam a justiça, aqueles que são perseguidos pela justiça, já recebem a sua recompensa desde agora. Deles é o reino dos céus. Ou seja, o verbo está no presente, assim como na primeira e na última bem-aventurança, nós temos então a recompensa já desde agora. E por fim, então, Jesus faz uma conclusão que é uma síntese dessas 8 bem-aventuranças. Felizes sois vós quando vos perseguirem por causa de mim. Ou seja, Jesus vai sofrer a perseguição, e é natural que também o discípulo, aquele que dá testemunho, as discípulas também que dão testemunha, são também, de certa forma, contemplados também com a perseguição. Quando a perseguição vier, nós não devemos nos lamentar,
mas sim lembrar que, assim como o Mestre passou por isso, é lógico que essa perseguição pode recair sobre nós. E Jesus nos pede, quando isso acontecer, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, essas bem-aventuranças são como a carta magna de Jesus. É uma reviravolta totalmente com a mentalidade da época, em que os privilegiados eram considerados os bem-aventurados e felizes. Jesus inverte a pirâmide. Bem-aventurados a partir de baixo, felizes aqueles que agora são considerados excluídos, marginalizados, esses são colocados em primeiro plano. Diferente de Lucas, que coloca 4 bem-aventuranças e em seguida 4 ai de vós, Mateus deixa os ai de vós para aqueles severos cumpridores da lei lá no capítulo 23. Esses que achavam que eram os fiéis cumpridores da lei, os puros, serão considerados os malditos, os ai de vós. Então, nós podemos concluir, né, que esse discurso das bem-aventuranças é um projeto de felicidade. Deus quer que seu povo seja um povo feliz, mesmo vivendo nas contradições contra a lógica do mundo. Né? E as bem-aventuranças são projetos que vêm a partir de baixo dos pequenos, dos excluídos. Certa vez eu vi um pregador que dizia que seria quase impossível nós vivermos todas as bem-aventuranças, mas nós podemos vivê-las sim. Pelo menos uma delas nós podemos assumi-la e vivê-la como projeto de vida. E então, sim, nós poderemos participar desse projeto de Jesus, um projeto de felicidade, um projeto onde a vida esteja em primeiro lugar, acima da lei. E a recompensa não nos faltará. Paz e bem.